gente fica trancada dentro da cela, né? Então a gente se sente muito acuada, às vezes triste, né? Porque você fica só num lugar, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar também como remissão, eu fiquei bem melhor, né? Amanda cumpre pena em regime fechado na penitenciária Talavera Bruce, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela foi aluna da primeira turma do curso profissionalizante de costura, realizado dentro da unidade em maio. Eu não sabia botar uma linha numa agulha. Hoje em dia, você mexia em todas as máquinas. Bainha, gola, tudo. Sobre fazer uma roupa toda, ensinar a gente. Sobre até como consertar uma máquina, eu aprendi também. Entendeu? Não preciso nem chamar mais o mecânico, eu mesmo já conserto ali. A formação durou um mês e garantiu o emprego na fábrica de costura que funciona no presídio. A jornada é de 8 horas por dia, de segunda a sexta, e a remuneração é de cerca de R$ 1.000. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Ele me ajuda tipo assim, a sustentar os meus filhos lá fora. Tenho 4 meninas e um menino. Como fala, é uma terapia. Quando estou ali costurando, eu esqueço que estou presa. 104 internas já se formaram costureiras. As aulas fazem parte do projeto Tecendo Vidas, que oferece capacitação e trabalho remunerado a pessoas em cumprimento de pena. Estávamos efetivamente parados desde 2017, até por uma questão mesmo de maquinário, né, de parceria e de alguém também que pudesse certificar essas mulheres, porque não basta a gente qualificar, tem que dar o certificado, né, de uma forma que elas possam, na sua liberdade, ter uma comprovação do curso que elas efetivamente realizaram. O projeto também é realizado no Centro de Qualificação Profissional e Produção da Fundação Santa Cabrini, na zona norte do Rio. Aqui o trabalho é direcionado a pessoas que cumprem pena nos regimes semiaberto e aberto, quando é possível sair durante o dia para trabalhar. Eu, dentro do sistema, já trabalhei na fábrica do Santa Cabrini, que tem lá no Talavera Bruce. Aí, como eu já trabalhei lá, eu já sabia algumas coisas lá e aqui eu aprendi muito mais. Estou construindo minha vida novamente, começando do zero. E costura é bom para a vida, distrai, faz o tempo passar, lembra os nossos avós, então é bom. Brian e os colegas produzem os kits de vestuário distribuídos nas unidades prisionais de todo o estado. O projeto Tecendo Vidas surgiu de uma parceria, né, da SEAP, que precisava fazer os kits de entrada dos presos, né, no sistema prisional. E pagava muito caro por isso. Então, o governo do estado, através da SEAP, né, contactou a Fundação Santa Cabrini para verificar se poderia ser feito pela Fundação por um custo muito menor. A Fundação, então, contratou o Instituto Fênix, que, então, dá aulas e também contrata, através da Fundação, pessoas em cumprimento de pena para produzir os kits. Nós aqui compramos os tecidos, aviamentos, administramos o corte, damos o curso de costura para todos os detentos. Depois da formatura, a gente aproveita eles na costura, fazendo o uniforme das detentas. E também, junto, nós damos o curso de chinelo, aqui onde nós estamos, e fabricamos chinelo para os detentos. Cada 3 dias de trabalho representam um dia a menos na pena. 80 pessoas trabalham aqui no Centro de Qualificação Profissional e Produção, que é uma extensão da Fundação Santa Cabrini. A produção diária aqui é de cerca de 1.200 camisas. Além de remuneração e remissão da pena, eles também costuram a esperança de um futuro melhor. Aqui é o que leva o pão diário para minha casa, me dá a oportunidade de querer ser alguém melhor, me dá a oportunidade de trabalhar por conta própria futuramente. E tem um significado importante na vida de cada um de nós, né? Que eles acolheram a gente não pelo que a gente
passou, mas pra gente reescrever uma nova página na nossa vida. A gente pensa em ter algo pra gente mesmo, nem que seja de reparos, a princípio, no começo, e depois começar com uma confecção pequena e, se Deus quiser, mais pra frente, se tornar um empreendedor. Eu pretendo fazer contabilidade e administração, que é uma coisa muito bom. E se você saber todos os passos, tem como subir muito na vida, sem depender de outras pessoas. Nós temos cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, informática, empreendedorismo, social media, enfim, são mais de 7 a 10 cursos que nós temos para a formação dessas pessoas que precisam de capacitação, qualificação para integrar, então, no mercado de trabalho. Tô aprendendo aos poucos, né? E minha meta é terminar o curso bem, né? Do jeito que eles me ensinaram, sair um profissional. A pessoa tem que querer mudar de vida. Esse é o primeiro requisito. Ela vai ser encaminhada para nosso setor de alocação de mão de obra, que é o nosso banco de talentos, onde as empresas públicas e privadas podem nos contactar para a contratação dessas pessoas. A remuneração para quem trabalha nos regimes semiaberto e aberto pode variar de um salário mínimo a até quase R$5.000. Eu já vim de fora como cozinheira. Dentro da fundação, eu fiz o curso. Eu fiz de panificação. E para mim deu assim um acréscimo muito grande do que eu já sabia. Consegui aprender muita mais qualidade nos bolos, nas massas, nas farinhas, como trabalhar. Profissionais capacitados como a Marivone, que cumpre pena no regime aberto, podem trabalhar em um buffet para eventos. Isso é a cereja do bolo da fundação. Se a empresa, pública ou privada, precisa fazer um coffee break, ou algum buffet para alguma festividade ou algum simpósio, pode contratar a fundação. Esse projeto assim, é uma maravilha, é uma esperança para todo mundo que está lá dentro. Entendeu? É um recomeço para todos que realmente querem recomeçar. Nós precisamos de empresas particulares que admitir essa mão de obra que nós treinamos, capacitamos, mas que eles têm que ser nossos parceiros, têm que acreditar que essas pessoas têm capacidade de produção. Os projetos ainda estão longe de alcançar a maioria das pessoas que cumprem pena no estado. Apesar de ter o terceiro maior número de presos em regime fechado do país, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, o Rio de Janeiro é uma das unidades da federação com menos internos trabalhando. Em dezembro do ano passado, eram 1.359, o que representava menos de 3% da população prisional. Número bem abaixo da média nacional, que é de 25%. Pela Lei de Execuções Penais, o Estado deveria garantir que as pessoas em cumprimento de pena tivessem direito à educação e ao trabalho. Você não consegue fazer o cumprimento da Lei de Execução Penal. Nós temos hoje 1.387 unidades prisionais. Nós temos ali aproximadamente 600 unidades que não têm espaço para trabalho. Então, como é que você vai implementar trabalho numa unidade que você não tem a dinâmica? Então, o sistema, quando a gente fala de história de sistema prisional, ele foi feito para prender. Não foi feito para ressocializar, para transformar. Só que isso já vem mudando ao longo dos últimos 20 anos. Todas as novas obras, elas já têm que trazer toda essa arquitetura para que a gente consiga contemplar essas atividades. Mas observe só, uma unidade com 4.000 pessoas presas. E ela foi desenhada para ter 800, 1.200. Você não consegue, o policial penal não consegue ter rotina. Ele não consegue trazer aquelas atividades à rotina da unidade. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 670 mil pessoas em celas. A maioria são homens, pretos e pardos, que não completaram o ensino fundamental. Para escrever a tese de doutorado em Sociologia e Direito, a pesquisadora Luana Martins visitou presídios femininos no Rio de Janeiro e observou os desafios da educação no cárcere.
Eu conheci várias pessoas durante a minha pesquisa que encaravam esse momento, né, como uma oportunidade de conseguir acesso à educação, enfim. Mas isso, às vezes, é muito precário, né? Você não tem essa estrutura física. Eu não sei se as pessoas têm dimensão que nos presídios você raramente tem um vaso sanitário, né? É um buraco no chão que você realiza e fica ali, né? Você não tem um saneamento básico, você não tem. Então, a comida podre. E como é que você estuda nesse espaço? Que você, às vezes, divide uma cela com 200 pessoas. Então, como é que você não tem um lápis, não tem um papel, você não tem essa condição mínima material para que você, de fato, continue os seus estudos. Para melhorar as condições nos presídios do país, foi lançado em fevereiro o Plano Pena Justa. A elaboração foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal a partir do entendimento de que a situação das prisões fere os direitos constitucionais dos internos. O plano foi construído a diversas mãos. Nós chegamos à conclusão de que 4 eixos seriam fundamentais para esse. Primeiro, o controle das vagas na entrada do sistema prisional brasileiro. Um segundo eixo seria a qualidade e a ambiência e a estrutura do sistema prisional brasileiro. Um terceiro eixo, a preocupação com a saída das pessoas do sistema prisional brasileiro e a sua ressocialização. E o quarto eixo é lutarmos para que esse estado de coisa inconstitucional do sistema prisional brasileiro não volte a acontecer no nosso país. O Pena Justa estabelece mais de 300 metas a serem alcançadas pelo poder público até 2027. É importante que haja escola em todo o sistema prisional brasileiro, em todas as unidades do país. Nós queremos combater o analfabetismo. Existem muitas pessoas dentro do sistema prisional brasileiro que não sabem ler e escrever. Está dentro do plano tudo isso que nós queremos. Cursos profissionalizantes, a remissão pelo trabalho, um salário justo. Nós temos aí parceria com o Sistema S e vamos implantar em todas as unidades prisionais do país, 100%, em todas as 27 unidades. Cada unidade da federação ficou responsável por elaborar o plano de ação para atingir essas metas. Já a fiscalização será do Conselho Nacional de Justiça. Nós não queremos voltar mais para aquela vida de ficar preso. Então, ter uma oportunidade de trabalho é muito bom, porque é muito difícil conseguir um trabalho, principalmente ex-presidiário. Dessa vez agora eu já saí com a carta de emprego, mas eu tive uma outra passagem que eu tive que voltar para a criminalidade por causa que não teve oportunidade. Todo lugar que vai tirar não, porque você é ex-presidiário. Então é muito difícil. Eu cresci num lugar onde realmente não tive oportunidade de potencializar meus dons, meus talentos. Talvez por isso eu tenha enveredado pela marginalidade. Não falo dos casos de monogamia religiosa. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser Deus João e prometia o reino dos céus para quem o adorasse e as penas do inferno aos outros. Deus engendrou... O Alienista, de Machado de Assis, foi o primeiro livro lido pelo escritor Sagat B. É interessante falar que hoje, com 46 anos, eu sou escritor porque eu fui ler meu primeiro livro de fato, com 30 para 31 anos, né? E estava dentro de um presídio, né? Demonstra o poder que tem a literatura de transformar, né? Sagat cumpriu 12 anos de pena ao longo de 3 condenações por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Na última, ele conheceu o projeto Canta Gente Boa, que oferecia oficinas de dança, pintura, moda e música. Eu entrei pro projeto para aprender a tocar o violão, porque eu já escrevia música, já escrevia poesia, então, na minha concepção, se eu aprendesse a tocar o violão, ia unir o útil ao agradável e ia me facilitar na hora de compor.
E a professora ali me estimulou a ler e ainda me ofereceu um presente, me deu esse livro, porque ela leu minhas poesias e falou assim, você leu o quê? Falei, não leu nada. Aí ela, cara, você tem que ler, porque se você passar a ler, você vai ser, assim, um poeta, um exímio poeta. A idealizadora do projeto, a dinamarquesa Maria Petersen, já trabalhava com crianças e jovens de favelas do Rio. Ela decidiu levar o trabalho para dentro de presídios entre 2010 e 2012. O presídio tem um volume de conhecimento muito grande que está sendo despercebido. Então, a gente começou a falar sobre a reciclagem. A gente fala de reciclagem de lixo, a reciclagem de não sei o quê, da moda, de não sei o quê, mas ninguém fala sobre a reciclagem do ser humano. Maria descobriu muitos talentos no cárcere. São os presos que fizeram esse trabalho. Então, imagina a autoestima como fica quando eles sabem que esse aqui é o nível de trabalho deles. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Para mim é uma obra de arte. Numa das atividades, os internos pintaram tecidos de seda, que uma estilista transformou em coleção de moda. As peças vestiram modelos em desfiles na Dinamarca e no Brasil. O trabalho de Maria foi interrompido por falta de patrocínio. O criminoso não é atraente. O atraente são outras questões. Não ajudamos a favela, ajudamos um desfile, ajudamos, mas o preso não é bem visto, não. Mas a semente plantada pela dinamarquesa germinou e Sagat se apaixonou pela literatura. Fiquei mais uns 2, 3 anos preso, absorvendo ali todo o conhecimento que eu poderia através da literatura, e isso transformou minha mente, transformou meu coração, fez de mim uma outra pessoa. Quantos livros que você acha que leu durante esse período? Eu devo ter lido uns 40, 50 livros. Em 3 anos? Lá dentro, assim. Então eu saí, né, fiz um curso para me especializar, montei uma barbearia. Foi o que me deu possibilidade de sobreviver aqui fora sem ter que fazer nada de errado. Eu amo a barbearia porque foi o que me deu dignidade, de fato. Por isso que o meu nome é Sagat B, porque eu deixei de ser o Sagat, né? O Sagat traficante, o Sagat bandido, para ser o Sagat barbeiro dentro da comunidade. Que era o que me orgulhava muito. Sagat também investiu na carreira artística, compôs e gravou músicas. Que um tempo atrás só tinha um sonho no relato. Lá em Goiás passou infância no barraco. Usou o rap pra mudar sua realidade. E lançou 2 livros. O primeiro, a autobiografia O Bandido que Virou Artista, já vendeu mais de 3.000 cópias. Quando eu vi que o livro deu certo, eu vi que eu tinha que abrir mão da barbearia para alçar voos maiores. E aí eu parei de cortar cabelo. Então eu costumo dizer que eu deixei de trabalhar a cabeça das pessoas por fora para tentar trabalhar por dentro, através da literatura, da música. O trabalho do Sagat foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras do Cárcere, instituição criada aqui no Rio de Janeiro há 1 ano para estimular a leitura e a escrita entre os internos e os egressos. O Sagat foi convidado para ocupar a cadeira de número 2, em homenagem a Nelson Mandela, grande líder na luta pela igualdade na África do Sul. Cada cadeira da Academia Brasileira de Letras do Cárcere tem o nome de um escritor que esteve preso. Cadeira número 1, Graciliano Ramos. Cadeira número 2, Nelson Mandela. Cadeira número 3, Pepe Mujica. E assim por diante. Nós temos acadêmicos do Acre, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Brasília e do Rio de Janeiro. A finalidade foi promover mesmo a inclusão social, ajudar na ressocialização de apenados, né? E de pessoas também egressas do sistema prisional, um alcançar novos horizontes, alcançar
um trabalho, né, um emprego, ter uma renda através da venda dos livros, que isso também é importante, né? A questão também financeira. A academia já tem 26 cadeiras. Para se candidatar, é preciso ter escrito um livro em cumprimento de pena ou após deixar o cárcere. É tudo muito transformador de verdade. Medidas de reintegração são fundamentais para evitar o retorno ao crime. Um relatório feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, analisou a reincidência no Brasil de 2008 a 2021. A média é de 21% no primeiro ano após a saída do presídio e aumenta para quase 40% após 5 anos. A falta de oportunidade, a falta de qualificação, né? E o retorno sem uma preparação, no caso do Estado, auxiliando essa pessoa para que ela consiga retornar à sociedade. Mas não é entregar o alvará de soltura para a pessoa que está saindo da prisão. É o Estado, a partir dali, mostrar o caminho. Chegou ao alvará de soltura, a partir dali entra uma nova política. A política de egresso, a política da porta de saída. Eu acredito que para a reintegração no mercado de trabalho, eu acho que é exatamente essa dimensão do preconceito mesmo e essa dimensão formal. Quando você tem uma passagem pelo sistema prisional, você tem uma folha, né, de antecedentes criminais. Então você tem uma marca eterna. Se eles forem, por exemplo, solicitados por uma empresa, isso muitas vezes dificulta. Para combater o preconceito e promover a inclusão de egressos no mercado de trabalho, o Grupo Cultural AfroReg criou no Rio de Janeiro a agência Segunda Chance. O AfroReg hoje tem um trabalho de 32 anos, né? Desde 1993, a gente vem atuando dentro das comunidades. E a gente criou uma campanha em 2012, onde a gente criou a primeira agência de empregos de egressos para egressos do sistema prisional. É um trabalho formiguinha. A gente vai lá, bate na porta, eu conto a minha história de superação e falo que, né, o nosso projeto, o DNA do AfroReg é esse, e a gente entende que cada pessoa que a gente tira da criminalidade, a gente está ajudando diretamente a sociedade. É menos uma pessoa de cometer um delito na rua. Em 13 anos, mais de 3.600 egressos foram contratados por meio da agência. São 15 empresas parceiras, entre elas esta rede de padarias que já contratou 8 egressos. Eles têm, na verdade, nos surpreendido pela força de vontade, pelo desempenho. São pessoas altamente capacitadas. Precisava exatamente de uma oportunidade para poder dar essa virada de chave na vida deles. Eu me esbarrei em muitas dificuldades de procurar emprego em mais 5 instituições e eu não fui chamado. Falavam que iam entrar em contato comigo, mas eu creio que devido eu ser egresso, já fui privado da minha liberdade e isso era um contraponto. Qual a importância desse emprego na sua vida? Resumidamente, tudo. A manutenção da minha casa, a manutenção dos meus filhos, a minha sobrevivência. E a gente vai abrir mais uma vaga e já solicitamos do AfroReg, devido a essa parceria, trazer mais um jovem para cá, porque acreditamos no trabalho da reabilitação, da transformação de vida. 80% das vagas ocupadas por meio da agência Segunda Chance são absorvidas pela produtora AfroReg Audiovisual. Cada produção emprega, em média, 40 egressos. E uma das revelações da produtora é o ator Diego Mister, que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário artístico brasileiro. Era um sonho de verdade para mim. Tipo, você pode ter um sonho e você pode correr atrás para conquistar. Tipo, agora eu, na época lá, o sonho não podia correr atrás do meu sonho na situação que eu estava, entendeu? Diego deixou o tráfico no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, em 2010 e se entregou para a polícia. Fiquei 9 meses, dormi onde eu saí e vim direto para a AfroReg. E chegando no AfroReg, eu cheguei na AfroReg, foi tipo que eu cheguei
como se estivesse chegando em outro mundo. Porque eu só ficava no morro. Eu não ficava andando aí pela rua, só ficava no morro. Diego exerceu diversas funções na ONG até que passou em 2 testes para ser ator. Começou na série O Jogo que Mudou a História, com o personagem Zé Perverso. Vamos junto. E outra coisa, se precisar da minha ajuda, é só acionar que eu venho na hora, valeu? Já gravou 2 filmes e participou também da série A Divisão. Sou inocente. Mudou em tudo, né? Hoje eu consigo viver com os meus filhos, com a minha família, que era coisa que eu não vivia. Eu chegava em casa, dormia, acordava e ia pra rua. E a maioria das vezes, quando eu chegava em casa, tava todo mundo dormindo. Era só um beijo, como se fosse um beijo de despedida, entendeu? Graças a Deus, eu tô podendo dar outra vivência pros meus filhos, pra minha família, porque eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Eu tenho um pai, mas eu sempre fui criado com a minha mãe. Eu mais 10 irmãos. Então era muito difícil. A minha mãe sozinha, tendo que cuidar dos meus 10 irmãos, de todo mundo, levar todo mundo para a escola. Não tinha como, ela tinha que escolher. Ou dar educação pra gente, ou dar comida pra gente. As coisas que eu faço, eu gosto muito de postar, mas eu posto, mas não é pra tirar onda. Eu posto pra mostrar, ó, olha aí, mano. Entendeu? Eu tô aqui, mano. O que tu faz aí, tipo, eu fazia. Onde tu tá, eu tava. Entendeu? Aí, ó, tô aqui. Para quem almeja conquistar um objetivo, para quem tem uma meta, né, para quem tem uma perspectiva sobre realizar algo grande, não desista nunca, 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 porque eu fui bater em tudo que é porta. As pessoas não são crime, elas cometem crimes. A privação de liberdade, né, ela pressupõe uma privação de liberdade, né? Não de educação, de trabalho. Você entrar num presídio e sair do presídio acreditando na vida, pouca gente sabe o que é isso. Tem pessoas que falam assim, você está pronta para sair para a sociedade? Pronta? Estamos. A sociedade está pronta para receber a gente. Porque muitas das vezes, não é todo mundo, mas olham para a gente como a gente fosse criminosa. Todo mundo merece a segunda chance. A gente é capaz, sim, de melhorar.